Fala aí, pessoal, beleza? Vamos lá. Última aula que eu fiz pra vocês aí não ficou muito legal. Aliás, até ficou bacana. E bacana até demais, porque eu acabei passando do tempo previsto e a YouTube bloqueou o vídeo por causa de poucos minutos. Então eu não tive como cortar o vídeo, que ia ficar ruim. Então eu resolvi dar aqui pra vocês uma nova, digamos assim, um novo trabalho, né, com o CSS3. Eu tinha feito um formulário de contato validado com os próprios documentos do HTML5, o próprio navegador validando isso, mas o tempo foi longo demais. Eu vou tentar fazer isso dividido em duas partes no fim de semana, ok? Para quem não me conhece aí, meu nome é Diego, tá? Esse aqui é o meu canal no YouTube. O Twitter e o Face está aparecendo aqui para vocês no rodapé do vídeo. E eu vou dividir aqui com vocês rapidinho como arredondar elementos com HTML5 e o CSS3, tá ok? Vou criar aqui, ó, estou com o Dreamweaver aberto, vou criar aqui um documento HTML5, tá? Ó, HTML5, criar. Caso você não tenha o Dreamweaver que cria o código para você, é só escrever esse código aqui. É bem mais simples do que qualquer outra versão, tá ok? Vou trocar aqui, ó, para deixa eu botar maiúsculo, né? Arredondando elementos com CSS3, tá ok? Para ficar prático, toda vez que a gente tinha que criar um formulário de contato, e tinha que o formulário de contato tivesse os inputs arredondados, como uma busca, a gente tinha que acabar criando uma imagem no background do input. Isso não precisa mais, quer ver? Vou criar aqui um form. E vou fechar logo, já que eu não vou passar parâmetro, não vou usar nenhuma linguagem. Eu vou só criar form mesmo, tá? Quando vocês forem criar de vocês, criem normalmente, como vocês costumam fazer. Vou criar um input. O HTML5 já tem o tipo search, que é o tipo busca. Vou dar um name do tipo buscar, tá? Chamar de busca também, busca. E vou dar um ID para formatar esse cara no CSS com o nome de busca. E aí, uma outra novidade, eu não preciso mais criar o input type submit ou button. Agora no HTML5 você já tem uma tag botão, tá vendo? Button, né? Tá lá. E aqui no meio é que você joga o texto para ele. Até descer aqui essa tag, ficar arrumadinha. Aqui no meio que você joga o texto, ó, buscar, tá ok? Vou salvar. Lá na pastinha que eu já tenho pronta, se a aula não ficar muito longa, tá ok? Tá aqui, salvar. Ó, vou salvar com o nome de busca. Salvar. Vou atualizar aqui, dessa vez eu estou usando o Firefox, que ele reage melhor, tá? É o recomendado para esse tipo de trabalho. Vou abrir aqui o documento, ó, busca, com o Firefox. Tá aqui, ó, botão normal, não tem nada de mais nele, tá vendo? Não vai funcionar porque não está conectado a um banco, mas vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Vamos supor que eu queira arredondar esse input. Esse input tem o ID, busca. Então eu vou criar aqui, para fim de aula mesmo, um style, tá? Lembrando que CSS não deve ser criado aqui dentro. Tipo text CSS. E vou fechar aqui o documento. Vocês devem estar estranhando, né, que estou dando essa aula corrida beça só para vocês entenderem. O legal tá para vir nesse fim de semana. Vou criar aqui, ó, o button, que é, button não, desculpa. Vou arredondar o input, que é o ID busca. Então, ó, ID, ID busca. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou só arredondar esse canto, tá? Esse arredondamento ele vai ser feito de forma bem rápida, tipo border radius, radius, tá aqui. E eu vou definir uma borda para ele em pixels, por exemplo, 25px. Isso aqui já é o suficiente para arredondar o elemento. Vou atualizar, ó, input arredondado, tá ok? Vou fazer a mesma coisa com o botão. Então aqui eu vou adicionar para ele, ó, vou adicionar a mesma formatação, para não ter que escrever de novo, o botão. Tá? Eu posso até dar um ID para o botão também, ó, ID, dar aqui para ele o ID, busca também, ó, para não ter que
fica toda hora formatando, tá? Lembrando que isso aqui não é ideal, é só para mostrar como funciona. Atualizar, ó. Tá vendo? Tá arredondado, tá? 25 ficou um arredondamento exorbitante, né? Vou colocar aqui 15 e vou salvar, ó. Atualizar, ó, ficou mais suave, pouca coisa, mas ficou, tá? Assim como eu posso arredondar parte específica desses elementos, tá? Por exemplo, eu vou dar um arredondamento aqui, ó, sem ser o rádio, vou dar uma mais específica, por exemplo, que é o button, né, left rádio, ou seja, ele vai arredondar à esquerda desse elemento e na base, ou seja, embaixo e na esquerda. Vou salvar e vou atualizar, ó. Aqui, ó, onde ele fez o arredondamento do elemento, embaixo e na esquerda. Assim como eu posso repetir esse arredondamento para o mesmo objeto, em cima e também à esquerda. Então salvo e atualizo. Aí, ó, só está arredondado esse canto. Eu vou colocar uma sombra só para vocês enxergarem isso. Também o comando CSS3, ó, box shadow, e eu vou designar para ele alguns valores. Por exemplo, vou colocar aqui uma cor, colocar esse cinza. Vou dar aqui para ele o valor 5px. Vocês vão ver que não vai acontecer muita coisa. Atualizar. Diego, não aconteceu nada. Opa, também cometi um errinho aqui, né? Deixa eu apertar o X. Deixa eu salvar e atualizar aqui, ó. Diego, não aconteceu nada, porque eu preciso de algumas informações. Por exemplo, o ângulo X, o ângulo Y, ele já vai dar um desfoque. Lá, tá vendo? O ângulo X e o ângulo Y, ó. E agora ele precisa do quanto ele vai desfocar. Eu também vou dar um 5 pixels como desfoque. Salvei e atualizo. Olha lá, desfocou. Tá vendo? Olha lá, desfoque efetuado. Tá vendo? Caso eu quisesse formatar esse botão para ele ficar certinho, eu poderia criar aqui o seguinte: dar um ID diferente para esse botão, chamar ele de BTN, chamar ele aqui de BTN underline busca, tá vendo? E formatar ele aqui separadamente, ó. ID BTN underline busca, e puxar essa formatação CSS para ele. Só que eu vou fazer inverso, tá? Ao invés de arredondar o botão, tá? Arredondar o botão para a esquerda, eu vou arredondar o botão para a direita. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Para a parte de baixo e para a parte de cima, para que esse botão se encaixe aqui na posição inversa. Aí, tá vendo? Vou até trocar a cor do botão, ó. Vou colocar um background color nele, colocar uma cor berrante aqui, bem chamativa, só para vocês enxergarem esse botão. Aí, ó. Vou atualizar. Aí, ó. Vendo? Tá lá, ó. Nossa, ficou horrível essa cor, deixa eu remover. Aí. Deixa eu salvar aqui no lado do Dreamweaver e atualizar o Firefox, tá? Então tá aqui, ó, botão e o texto. Esse input funciona. Você vê que ele está oficialmente arredondado, ó. Não tem nenhuma quina daqui para fora, tá vendo? Eu também posso trocar a cor dessa sombra, fica ao meu critério como eu vou fazer isso, tá? Vou botar uma sombra vermelha, vou salvar, ó, e vou atualizar. Aí, ó, tá vendo? Isso aqui mesmo é só para mostrar como funciona, tá ok? Então fica a dica aí para vocês. Para esse fim de semana eu estou querendo fazer um formulário, vou fazer para vocês aí um formulário todo em HTML5 com a validação do próprio HTML5. Fazer com que o HTML5 valide esse formulário. Eu não vou usar JavaScript, não vou usar PHP, não vou usar o Ajax, não vou usar nada. O próprio navegador, o motor do navegador vai identificar como isso funciona e ele mesmo vai validar, tá? Aí vocês vão ver como cada navegador valida isso, ok? Então fica a dica para vocês aí. Lembrando que eu conto com a ajuda de vocês para estarem compartilhando esse vídeo aí, tá ok? Valeu aí, abração, tchau, tchau.